Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. É muito bom estar aqui novamente com vocês quando iniciaremos a nossa quarta aula. Meu nome é Neide Nery Carvalho Batista, sou professora do Instituto Federal do Norte de Minas, na modalidade Educação à Distância. Neste módulo, trabalharemos a disciplina Planejamento Ambiental do curso Técnico em Meio Ambiente. Peço que estejam atentos nas nossas aulas, tenham sempre caneta e papel na mão, para que sejam anotadas as possíveis dúvidas. Teremos disponível um fórum Tira Dúvidas para cada aula, onde vocês deverão postar seus questionamentos. Conto com a dedicação de todos nos estudos, como também nas atividades na sala virtual. Só obteremos um resultado satisfatório com a colaboração efetiva e interesse de vocês. Consultem sempre o caderno didático, leiam com atenção o conteúdo, façam análise das tabelas e procurem interagir com os colegas, dando a sua contribuição ou complementação participativa no fórum. Vamos lá, pessoal? Na aula de hoje, vamos analisar as etapas posteriores à entrega do EIA-RIMA e conhecer os procedimentos deste ato. Após a entrega do EIA-RIMA, o documento é analisado e, se aceito, efetua-se a audiência pública deste procedimento. Após essa etapa, o empreendimento pode ou não ser aprovado pelo órgão ambiental. E como se faz a análise do EIA-RIMA? O documento é entregue ao órgão fiscalizador e passa a ser analisado pelos técnicos do órgão ambiental. Primeiramente, verifica se o documento foi elaborado com os requisitos exigidos pela legislação ambiental e com o termo de referência. Em seguida, confrontam-se os dados disponibilizados pelo empreendedor com os dados ambientais disponíveis no órgão do meio ambiente. Para realizar esta operação, utilizam de uma lista de checagem para efetuar a análise do EIA-RIMA e outros documentos exigidos no licenciamento ambiental. Como vocês podem ver, existe uma lista com vários critérios que devem ser minuciosamente observados para que se possa fazer uma análise do empreendimento com responsabilidade e eficiência para não correr o risco de uma interpretação equivocada, gerando uma análise mal elaborada. Agora vamos comentar sobre cada item desta lista de checagem. O primeiro item, métodos e técnicas utilizados para a realização dos estudos ambientais. Os métodos e técnicas foram adequados ao projeto? Foram adequados à região de instalação? Como e quantos são os dados disponíveis ou com possibilidade de levantamento? Houve um procedimento metodológico que permitiu o diagnóstico? Relatou-se o prognóstico dos efeitos ambientais do empreendimento ou suas alternativas? Constam medidas de controle e monitoramento? O segundo item, que se refere à área de influência do empreendimento. Com relação à área, houve clareza nos critérios ecológicos e socioeconômicos? Transparência na delimitação desse espaço? E houve especificação para cada fator natural, como os solos, a água, a atmosfera e vegetação? E ainda, se houve a delimitação de área para os componentes econômicos e sociopolíticos?
políticos. O terceiro item, espacialização da análise e da apresentação dos resultados. Foi definida a base cartográfica georreferenciada para o registro dos resultados? A interpretação dos dados, das conclusões e recomendações? O quarto item, que é o da identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes. Houve clareza nos métodos e técnicas, transparência quanto aos efeitos sobre as atividades sociais, econômicas e ambientais? Pensou-se na qualidade ambiental futura da área? Ou na hipótese da não realização do projeto? Houve análise dos impactos positivos e negativos? Foram definidas medidas mitigadoras? Existe um programa de acompanhamento e monitoramento? Foram analisados a reversibilidade ou custos-benefícios do empreendimento? O quinto item são as alternativas econômicas e tecnológicas para a mitigação dos danos potenciais sobre o meio ambiente. Foram indicadas alternativas para mitigação dos danos potenciais? Foram identificados procedimentos? Só com explicações devidamente corretas para cada questionamento proposto é que se pode realizar uma checagem sobre o empreendimento. Bem, agora que já analisamos a relação da lista de checagem para a análise do EIA-RIMA, vamos nos concentrar na realização das audiências públicas. A audiência pública é um instrumento formal de participação pública no processo de AIA. Isso de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA 001/86 e 009/87. Esta audiência ocorre após a execução do EIA e a apresentação do RIMA. Pode ser solicitada pelo Ministério Público ou por um conjunto de 50 cidadãos. A legislação não prevê audiências para outros tipos de estudos ambientais, como o Plano de Controle Ambiental, o PCA, o Relatório de Controle Ambiental, o RCA, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, o PRAD, e documentos previstos na categoria extração mineral. Como podemos ver, a audiência pública serve para expor o projeto e os impactos ambientais decorrentes da sua instalação e, ao mesmo tempo, faz um levantamento dos dados para o parecer final. Podemos perceber que os procedimentos para a realização de uma audiência pública acontecem dentro dos parâmetros previstos em lei, com a divulgação através da imprensa, obedecendo rigorosamente os prazos, fornecendo cópias do EIA-RIMA, dando espaço para as discussões. O acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais são efetuados após o início da operação da atividade, ou seja, após a emissão da licença de operação, que é a LO. Este instrumento avalia os impactos previstos e verifica se os estudos ambientais apresentam medidas de prevenção e controle. Busca detectar problemas no sistema de controle adotado para que sejam efetuadas as correções necessárias. Bem, agora vamos fazer uma pequena abordagem sobre a realização das auditorias ambientais. As auditorias ambientais
permitem verificar aspectos de uma atividade que resultará em impacto sobre a saúde humana, segurança e meio ambiente. As auditorias ambientais ocorrem de modo sistemático, organizado e documentado. É realizada por equipe técnica designada nos termos da lei pelo órgão de meio ambiente. Acabamos de verificar os procedimentos posteriores à entrega do EIA-RIMA. Agora vamos conhecer os diferentes métodos de análise ambiental. A seleção do método ou métodos mais apropriados para análise ambiental fica a critério da equipe técnica, de acordo com as atividades propostas. A seleção de metodologias deve ser de acordo com as condições específicas de cada estudo ambiental, tendo em conta a realidade local e nacional. Como vocês podem visualizar, existem vários métodos de avaliação de impacto ambiental. Os métodos de avaliação de impactos ambientais são instrumentos que visam identificar, prever e interpretar os impactos de um determinado projeto. Cada método apresenta suas vantagens e desvantagens, não havendo um que proporcione uma completa área de um empreendimento. Esses métodos podem ser modificados e adaptados de forma a adequar-se a cada tipo de projeto. Qualquer que seja o método utilizado, é necessário que a sua aplicação seja complementada com uma descrição detalhada dos impactos sobre o meio físico, biológico e antrópico. Nenhum dos métodos desenvolvidos para a identificação e avaliação dos impactos ambientais pode ser considerado melhor. Não há entre eles aquele que se aplique a todo e qualquer estudo de impacto ambiental, em razão da variedade de sistemas ambientais e da diversidade dos empreendimentos e de seus impactos ambientais potenciais. O fator mais importante para a eficiente identificação e avaliação dos impactos ambientais de um projeto é a qualidade da equipe técnica que elabora tais estudos. Como vocês podem visualizar, o método ADOC é um método de metodologias espontâneas. Consiste em reuniões de um grupo de especialistas com formações variadas, escolhidos de acordo com o tipo de projeto a ser analisado, numa abordagem inicial dos principais impactos do empreendimento. É o método indicado para uma análise prévia dos impactos prováveis de um projeto, sendo útil na definição da melhor alternativa a ser adotada. O método ADOC conta com equipe multidisciplinar, experiente no assunto ou área do empreendimento. Avaliam de forma simples, objetiva e dissertativa. Utilizados em casos com escassez de dados, fornecendo orientação para outras avaliações. Tem a vantagem da rapidez na identificação dos impactos e viabilidade de aplicação, mesmo nos casos de poucas informações. A desvantagem é que não analisam as intervenções e as variações ambientais envolvidas. O outro método é o das listagens, ou checklist. Podemos notar, através da tabela, que apresentam uma relação dos impactos mais relevantes de um empreendimento, podendo associá-los às características ambientais afetadas e às ações que os provocam.
Essas listagens podem constar de uma simples relação de impactos, como também atribuir pontos aos mesmos, de forma a indicar sua magnitude ou comparação entre diversas alternativas para o empreendimento. É um dos métodos mais utilizados em AIA. Numa etapa inicial, identifica e enumera os impactos a partir do diagnóstico ambiental, feito por especialistas dos meios físico, biótico e socioeconômico. Os especialistas relacionam os impactos decorrentes das fases de implantação e operação do empreendimento, categorizando-os em positivos ou negativos, conforme o tipo da modificação antrópica a ser introduzida no sistema analisado. Podem ser apresentados sob a forma de questionário a ser preenchido, visando direcionar a avaliação. As vantagens são emprego imediato na avaliação qualitativa dos impactos mais relevantes, simplicidade de aplicação e reduzida exigência quanto a dados e informações. As desvantagens é que não permite projeções e previsões ou a identificação de outros impactos. Os checklists são adequados somente para avaliações preliminares. Podemos perceber que as matrizes de interação permitem associar as ações de um empreendimento às características ambientais de sua área de influência através de uma listagem bidimensional. Em um dos eixos são relacionadas as características do ambiente e no outro as ações do projeto em suas diversas fases. Na interseção dos dois eixos são assinalados os impactos ambientais que devem ocorrer, avaliando-os quanto ao tipo, magnitude, duração e etc. O método Matrizes de Interações consiste numa análise bidimensional organizada em um quadro onde são listados horizontalmente e verticalmente os fatores ambientais e as ações do projeto. Métodos basicamente de identificação. As vantagens deste método é por ser fácil a compreensão dos resultados, dos fatores físicos e sociais, dos dados qualitativos e quantitativos. Orienta o prosseguimento dos estudos, introduz a multidisciplinaridade. As desvantagens estão na dupla contagem. Não considera o tempo nem as áreas de influência e não há identificação de impactos. Como podemos observar, através de rede de interação, é possível relacionar uma sequência de impactos a partir de determinada ação. Neste método, são utilizados diagramas, gráficos ou fluxograma, mostrando a cadeia de modificações que ocorrem, ou seja, os impactos diretos e indiretos que podem resultar de um empreendimento. O método das redes de interações, network, procura estabelecer a sequência de impactos ambientais a partir de uma determinada intervenção, utilizando método gráfico. Neste procedimento, são utilizados diagramas, gráficos ou fluxogramas, mostrando os impactos diretos e indiretos e os efeitos secundários e terciários que podem resultar de um empreendimento. As vantagens é a boa visualização dos impactos secundários e indiretos,
a orientação para o gerenciamento dos impactos identificados, recomenda medidas mitigadoras e propõe programas de manejo, monitoramento e controle ambiental. As desvantagens é ter que elaborar uma rede para as diversas fases do empreendimento, dificultando diferenciar impacto de curto e longos prazos, não especifica valores, carência de informações e só abrange impactos negativos. Bem, continuando, podemos ver que o método da superposição de cartas consiste na elaboração de vários mapas de uma mesma área, cada um destacando o aspecto ambiental da mesma. Através da superposição dos mapas, podem-se identificar as áreas de maior valor ambiental, nos quais os impactos são mais significativos. A superposição de cartas tem sido utilizada no planejamento territorial, na realização de diagnósticos ambientais e na definição de locais adequados para a implantação de determinados empreendimentos. O método dos mapas de superposição, overlays, é representado através da confecção de cartas temáticas relativas aos fatores ambientais potencialmente afetados, tais como o embasamento geológico, o tipo de solo, declividades, com superposição das imagens. É bastante utilizado na escolha de traçado de projetos lineares, rodovias, dutos, linhas de transmissão e em diagnósticos ambientais. É valorizado devido à computação gráfica e técnicas de sensoriamentos associadas a sistemas de informação geográfica digitalizadas. A imagem nos mostra que os métodos de simulação são utilizados para o comportamento de determinado sistema ambiental, após uma ou mais modificações provocadas no mesmo. É um método que pode apresentar bons resultados para a previsão em determinadas situações específicas, tais como a autodepuração de um recurso hídrico, a dispersão de poluentes atmosféricos, entre outras. Algumas vezes, a aplicação de modelos se torna difícil devido à grande quantidade e variedade de parâmetros físicos, biológicos e socioeconômicos envolvidos. O método modelos de simulação são modelos matemáticos, sua estrutura tem como base os objetivos, escolha de variáveis e estabelecimento de suas interrelações, discussão e interpretação dos resultados. As vantagens é que são extremamente versáteis na cooperação das alternativas, permitem projeções temporais, promovem a comunicação interdisciplinar, incorporam relações de variáveis, algumas vezes de extrema complexidade. As desvantagens é que exige pessoal técnico e experiente, disponibilidade de dados, necessidade de simplificar devido à complexidade dos fenômenos, e isso pode induzir ao processo de decisão. Podemos analisar que o método projeção de cenários baseia-se na análise de situações ambientais prováveis, em termos de evolução de um ambiente e ou situação hipotética, referente à situação diferenciada, geradas por proposições de alternativas do projeto. O método de projeção de cenários analisa situações ambientais prováveis em termos de evolução de um ambiente
ou um cenário ou situações hipotéticas geradas por projetos e programas. Orienta as autoridades governamentais no cumprimento de metas de longo prazo através de indicadores de tendências prováveis. Existem 3 categorias de cenários. Os cenários evolutivos, que representam hoje e no futuro. Os cenários antecipatórios, que descrevem o estado futuro, omitindo considerações de como chegar lá. O cenário tendências e cenários alternativos. Nas tendências, políticas e situações não diferem radicalmente das tradicionais. Para os alternativos, no entanto, procura-se investigar possibilidades estruturalmente distintas daquelas. Os cenários exploratórios e normativos, nos exploratórios, procuram, para uma dada situação, analisar as consequências de várias políticas escolhidas. Ao contrário, os cenários normativos estabelecem as consequências desejadas e procuram determinar para cada situação que políticas permitem atingir a meta desejada. O método da análise benefício-custo tem como objetivo computar custos e benefícios de um projeto ou de suas alternativas, visando compará-los e ordená-los por meio da relação benefício líquido. As dificuldades é a avaliação sobre um mesmo padrão de medida monetário dos bens e serviços ambientais gerados dos bens e serviços utilizados pelo projeto, os custos ambientais. Bem, por último, temos o método da análise multiobjetivo. Ele é estruturado na forma de uma hierarquia. Tem como meta, intenção, objetivo. Os objetivos refletem as aspirações ao atendimento de uma determinada meta. Os atributos permitem avaliar como um determinado objetivo está sendo alcançado. É alto, é médio ou baixo? Qualquer método que se utilize deve considerar a relevância do impacto ambiental e sua magnitude. Deve ser adequado para que o processo de tomada de decisão não seja comprometido. A comunicação entre as partes interessadas deve favorecer o entendimento do público interessado, independente do nível de conhecimento do mesmo. Antes de encerrarmos esta 4ª aula, faremos algumas considerações sobre o trabalho disponibilizado no AVA e que será avaliado em 10 pontos. Para fazer esta atividade, vocês vão realizar um trabalho em grupo, construindo um projeto em educação ambiental. Primeiramente, deverão ler com atenção as instruções disponibilizadas na atividade exposta no AVA. Deverão escolher um tema fictício para fazer o projeto. Façam uma pesquisa reunindo e organizando os dados para o projeto. Elaborem os objetivos, determinem o alvo a ser alcançado ou as metas a serem atingidas. O método será através de leituras, pesquisas e discussões em grupo, com registro de informações, de acordo com os critérios da Política Nacional do Meio Ambiente. Consultem o caderno didático e outras referências. O projeto deverá ser elaborado após esta 4ª aula. Escolham um tema, discutam as ações e façam anotações das decisões do grupo. Isto de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente e a análise ambiental do tema escolhido.
Após a discussão e conclusão do projeto, um membro do grupo se encarregará de digitar as anotações e, em seguida, entregará para a tutora presencial, que será responsável para fazer as correções e avaliar o trabalho. Bem, chegamos ao final da nossa aula, onde abordamos as etapas posteriores à entrega do EIA, RIMA, e a sua análise, as audiências públicas, as auditorias ambientais e a introdução aos métodos de análise ambiental. Atenção! Toda e qualquer alteração do homem no ambiente causa um impacto ambiental. Porém, uma obra apenas é válida quando a maior parte da população afetada recebe os benefícios da obra, ou seja, quando os impactos positivos superam os negativos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.